Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Muito se fala nas redes sociais sobre falsos profetas, heresias dentro e fora da igreja, seitas pseudo-cristãs e várias polêmicas envolvendo a teologia e o mundo cristão. Of the king, the power. Confesso que eu relutei um pouco em abordar esse assunto sobre um menino, essa criança inexperiente, Miguel Oliveira. Mas neste vídeo eu vou fazer diferente da maioria da internet. Neste vídeo, o meu papo reto é com você, que se diz cristão. Fala comigo, sobrevivente do Apocalipse. Seja muito bem-vindo ao Papo Reto Cristão. Esse é o canal onde falamos da Bíblia sem rodeio, sem mimimi e sem enrolação. Eu sou o Vitor Lopes, estudante de teologia com foco em apologética. O auto-intitulado profeta e missionário Miguel Oliveira, um adolescente de 15 anos, sem experiência de vida, também com seu conhecimento teológico distorcido, viralizou na internet com as suas tais profecias, curas e visões espirituais. Isso me preocupa muito por razões que as pessoas ainda não estão enxergando, razões que cristãos não estão prestando atenção. A preguiça teológica tem dominado cada vez mais o território das igrejas. Também as pregações que só mexem com o ego, com a emoção humana, tais como a confissão positiva, coachings fantasiados de pastores, misticismo, esoterismo, sincretismo religioso, enfim. Mas me responda uma pergunta simples. Se esse menino, Miguel, é tão falho biblicamente falando, se tantas pessoas consideram ele um herege, um falso profeta e tantos outros apelidos, como ele tem mais de 1 milhão de seguidores? E o mais grave ainda, como este 1 milhão de seguidores são a maioria cristãos? A culpa de toda essa bagunça, todo esse escândalo e toda essa chacota no meio cristão não é somente desse menino arrogante, esse menino inexperiente, esse jovem que ainda está aprendendo algumas coisas na vida. Não é somente dos pais ou responsáveis que permitem que essa vergonha continue. A culpa não é somente dos pastores loucos e gananciosos que só estão chamando Miguel para encher a igreja e encher os seus próprios bolsos. Com todo o carinho e respeito, eu preciso te dizer, a culpa maior de toda essa bagunça é sua, cristão que dá palco e atenção para tudo isso. O alimento desses escândalos é você, cristão, que busca essas profecias místicas. Você que procura a saída para os seus problemas em uma criança, em um neófito, em um menino inexperiente. Uma outra coisa, por que os cultos de adivinhação, as campanhas da prosperidade, confissão positiva, profeta daqui, profeta dali, o tal eu declaro, eu decreto, eu profetizo, eu tomo posse, enfim, por que esses movimentos humanos estão cheios de cristãos? E os dias que temos estudos bíblicos estão quase vazios. Nós enchemos as igrejas falando de profecias, declarando, tomando posse, mas esvaziamos quando falamos de Romanos, Gálatas, arrependimento. Eu não vou ficar repetindo e repetindo os motivos bíblicos claros que impedem uma criança, um neófito, de conduzir adultos em um culto. Eu tenho plena certeza que você já viu todos os outros canais citando esses motivos. Eu vi gente gritando glória a Deus enquanto esse menino soltava o tal famoso Of the King, the Power. Vi gente chorando, aplaudindo, gente tocada pela emoção. Pare com isso, gente. Parem com isso. O culto deve ser para Deus, deve ser racional e bíblico. Tem muita gente sendo tocada emocionalmente por músicas lindas, palavras de impacto, frases de jargão de pregadores do ego, e estão achando que isso é mover do Espírito Santo. Nessa história toda do Of the King, the Power, ou nessas supostas línguas espirituais estranhas, o mais triste não é ver um jovem falando essas coisas, ou um suposto pastor pentecostal falando essas palavras dizendo que está manifestando supostamente um dom espiritual. Não, o mais triste não é isso. Triste é ver o mundo debochando da gente hoje. Triste é ver que o que viraliza não são as pregações, os pastores e os vídeos sérios que falam de uma boa teologia, um bom ensino. Triste é ver o mundo secular
ensinando cristãos que essas línguas bizarras, esses teatros no altar, não são de Deus. Uma igreja que dá glória a Deus ao ouvir Of the King the Power, essa igreja está muito mal de saúde. Um pastor que convida e paga uma pessoa dessa para o púlpito da sua igreja, esse pastor está mal. Essa igreja está necessitando urgentemente de estudo, de sã doutrina. Essa igreja precisa aprender os fundamentos da fé cristã. Essa igreja está doente biblicamente. Triste e muito preocupante é pensar em como Deus, nosso Senhor, tem visto essas coisas e como esse movimento neopentecostal tem banalizado os dons espirituais que o nosso Senhor derramou sobre a sua igreja. Eu amo quando um falso profeta é desmascarado. Eu amo quando uma seita é desmascarada. Eu amo quando uma pessoa se volta para Jesus Cristo e deixa de lado as mentiras do maligno. Eu confesso que no início eu ri bastante de muita coisa que vi. Também ri bastante de algo que não tem nada a ver com o evangelho, mas foi desmascarado. Eu ri disso. Mas fiquei extremamente preocupado e pensativo quando eu vi milhões de cristãos seguindo tantas besteiras e dando palco para elas. Por quê? Oséias 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse vídeo todo, eu me direcionei somente aos cristãos que assistirem. Agora, eu quero me direcionar às pessoas que não professam a mesma fé que eu, as pessoas não cristãs. Tudo isso que vocês estão vendo não representa o verdadeiro evangelho de Cristo. E outra coisa importantíssima, os evangélicos bíblicos, os protestantes bíblicos, não tem nada a ver com toda essa palhaçada aí. Então, não generalizem, dizendo que crente é isso daí. Não, não mesmo. Esse não é o evangelho que protestantes sérios, teológicos, retos com a palavra de Deus defendem. Assim como não acreditamos que todo padre é pedó, assim como não acreditamos que todo espírita invoca o diabo, assim como não acreditamos que toda pessoa não evangélica já está condenada e não tem solução. Não é assim. Assim como acreditamos que as pessoas são diferentes umas das outras e praticam coisas diferentes umas das outras, mesmo estando dentro de um mesmo movimento religioso. Então esse foi o alerta de hoje, eu espero que tenha entendido. Se inscreva no canal, ative o sininho, temos vídeos toda sexta-feira às 19 horas. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, jamais sacrifique a verdade no altar da paz. Tchau.